Olá, amados de Deus. É sempre uma alegria estar aqui em contato de novo com vocês através do nosso programa. O objetivo principal deste programa é anunciar o Evangelho, as boas notícias, as boas novas do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente e que por graça divina Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com você. Você pode ser o nosso aliado. Você pode nos ajudar e nós contamos com a sua participação para que este programa ele se mantenha, ele possa continuar. Essa sua colaboração é importantíssima. Nós contamos com as suas orações. Diante das dificuldades e lutas, nós precisamos desse suporte espiritual e que você, pela graça do Senhor, divulgue o programa para outras pessoas mais, para que outros conheçam o Evangelho que nos liberta. Nós vamos a um breve devocional e já voltamos. Bom dia, meus irmãos, eu quero saudá-los novamente com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero meditar hoje com vocês em um texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo essa verdade no versículo 16 do capítulo 1 de Romanos. Quando nós olhamos para o capítulo 1 de Romanos, todo esse capítulo, ali Paulo está trabalhando e está falando a um povo, um grupo de pessoas, são chamados os gentios, os pagãos, os pecadores, os ímpios. E nesse capítulo 1, Paulo vai dizer que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Paulo vai dizer que eles honraram mais a criatura do que o Criador, que eles começaram a adorar aves, quadrúpedes e répteis, que eles mudaram o uso contrário natural à natureza, cometendo torpezas. Você vai encontrar tudo isso no capítulo 1. As pessoas começaram a se inflamar em sua sensualidade, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpezas. Então, ali nesse capítulo 1, Paulo está falando a esse grupo. E no capítulo 2, Paulo começa a falar com outro grupo de pessoas. Ele começa a falar agora com os judeus. O judeu é a classe religiosa. O judeu, ele achava que por ser judeu ele era salvo, ele achava que por causa da nacionalidade dele, de judeu, ele era salvo. E nesse capítulo 2, Paulo vai dizer, olha, é muito bom ser judeu, é muito bom você nascer num lar cristão, mas isso não significa, por causa disso, que você é salvo. Até ouvi uma frase muitos anos atrás que diz assim, gato que nasce em forno não é bolo.
E aí Paulo vai tratar com esses judeus, e os judeus disseram para Paulo, mas nós recebemos os oráculos de Deus, nós temos a palavra de Deus. Paulo vai elogiar novamente, dizer, muito bom ter os oráculos de Deus, muito bom ter recebido a palavra de Deus, mas isso não significa que vocês são salvos por terem recebido os oráculos de Deus. E aí o judeu ele tinha um terceiro trunfo na manga, que era a circuncisão. Então ele chega para Paulo e fala, mas nós somos circuncidados, Paulo. E Paulo vai dizer, olha, a circuncisão não é a circuncisão do prepúcio, a circuncisão que salva é a circuncisão do coração. A palavra circuncisão é cortar em volta. O que Paulo está querendo dizer para esses judeus é que o coração deles precisa ser trocado. E essa obra de troca de coração, Jesus veio a esse mundo para trocar, Jesus veio a esse mundo para fazer. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, ele nos diz claramente que a obra de Cristo foi uma obra de troca do coração. O profeta diz, dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentre vós o meu espírito e farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O verdadeiro evangelho é esse evangelho que troca o nosso coração e que troca a nossa vida. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo revele essa verdade ao seu coração. Até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Eu tenho gasto um tempo nesse programa abordando esse tema da salvação da alma. Esse programa já é o de número 16, em que a gente procura levantar este assunto. Eu fui salvo no meu espírito, eu estou sendo salvo na minha alma e eu serei salvo no meu corpo. O espírito foi vivificado, a alma está sendo liberta do poder do pecado e o nosso corpo um dia será livre da presença do pecado. Aqui nós estamos tratando um pouco hoje sobre uma história do Jacó. Em Gênesis capítulo 32, versículo 30, Jacó diz, aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha alma foi salva. Jacó era um tipo típico do ser humano caído. Ele era uma alma obesa, uma alma forte e enganosa e enganadora, que deu uma identidade legítima de trapaceiro, de suplantador, de enganador. Essa é a característica do nome de Jacó. Seu nome significa exatamente suplantador. E a sua história é o registro marcante do perfil de alguém que pode ser considerado 171, um cara realmente que merece o chilindró, porque ele passava os outros para trás. Há pecadores que são nobres e há pecadores que são sórdidos. Os nobres são a elite de uma raça trôpega. A raça é caída, mas essa turma ela se porta como se fosse
pessoas dignas, santas, quando de fato na camarim eles não são assim tão bons quando apresentam no palco. Quando passando na passarela com uma imagem de ilustres, mas quando estão fora do banquete, eles agem de uma maneira sórdida. Embora estes devam padecer de fome mais severa, porque eu acho que um dos pecados mais terríveis é esse da hipocrisia, de fingir ser o que você não é. Mas ambos estão no lado de fora da casa do Pai. Ambos estão condenados à punição perpétua, tanto os sórdidos quanto os nobres. A categoria de pecadores nobres e sórdidos é apenas uma escala no que diz respeito ao conceito de valores deste mundo falido. Mas os dois não pertencem à intimidade de Deus. A vantagem de um destes é psicológica, já que os nobres têm neste mundo alguns benefícios morais, alguma coisa a mais moralmente, mas os dois estão perdidos. Tenho aqueles dois irmãos da parábola do chamado filho pródigo, na verdade o pai que ali é pródigo. Um estava perdido no mundo e o outro estava perdido na religião. Os dois eram perdidos. Os dois estavam excluídos da festa, estão excluídos do relacionamento celeste. Tanto o pecador nobre quanto o pecador sórdido, na casa de Abba, não tem permissão para festejar na família. Eles estão do lado de fora, eles não têm a realidade espiritual para vivenciar com Deus. Jacó era um desses sórdidos, ele jogava no time dos sórdidos e sua característica no jogo era sempre trapacear, passar alguém para trás. Em todas as partidas que atuava, Jacó tinha sempre era um jogador que lesava os outros, que golpeava com golpes baixos, que passava os outros para trás. Ele tinha essa tática camuflada de passar para trás sem dó e nem piedade. Ele passou os pés no irmão mais velho, ele passou os pés no pai que era ceguinho, ele passou os pés no sogro que era um espertalhão, e a sua preferência era realmente trapacear. Era uma alma extremamente astuta. Jacó era lutador astucioso. O texto que a gente viu ali é que ele estava tratando de uma luta entre Jacó e alguém que se encontrava numa outra dimensão, e ele estava numa partida lutando como um ser extraterreno. E ele diz que a sua alma viu a face de Deus. Ele viu Deus. E é uma luta em que ele estava disputando a sua posição de trapaceador. O homem celestial, possivelmente, um anjo, ou a própria teofania de Jesus, o aparecimento do Senhor,
foi a sua principal luta, esta luta que ele teve, e a Bíblia a descreve como sendo um combate duro e solitário. Ficando ele só no acampamento, veio um homem que lutou com ele até o romper do dia. Gênesis 32, 24. Percebe-se aqui que Jacó dispensou a plateia e ficou sozinho no campo da peleja. Ele mandou as suas esposas e os seus filhos e empregados atravessarem o val de Jaboque, o riacho do Jaboque, e ele ficou sozinho para aquela luta. Eu acredito que a batalha da alma, essa batalha que a gente tem na nossa alma, ela só pode guerrear de fato quando desistimos do público, quando nada esperamos nem de aplausos, nem de apupos. Nós somente o pugilista e Deus, só eu e Deus ficamos no vale, no momento da luta que vai definir a nossa verdadeira identidade. Jacó ficou só com Deus. Eu vou parar aqui um instantinho e logo, logo nós estamos voltando. Então, Jacó agora ia enfrentar um homem celestial, um ser angélico, ou o próprio Senhor, a gente não tem como saber de fato, numa guerra, numa luta titânica. E quando o homem viu que não poderia vencer Jacó, porque a alma dele era muito forte. Ele tocou na articulação do seu quadril e deslocou. É o capítulo 32, verso 25 de Gênesis. O enfrentamento foi tenso. Aquela pugna, aquela luta foi longa. Mas o golpe foi certeiro. O combatente foi atingido no ponto nevrálgico, o nervo da perna do fugitivo. Pois Jacó, sempre que ele ludibriava alguém, que ele passava alguém para trás, ele saía de fininho do perímetro, ele fugia, ele se escondia. Era um profissional das fugas, mas agora ele fora nocauteado em cheio na sua tática. Os trapaceiros, sempre quando trapaceiam, eles procuram sair, evadir da cena do crime. Foi isso que ele fez. As almas robustas demoram a se render, pois elas se bastam. Jacó teve muita dificuldade de chegar ao fim de si mesmo. Ele fugia sempre e agora ele não podia fugir mais. O pecado torna-se pejada. Ele agora está sem condições
de poder vencer, de controlar a vida, ele está manco, ele está ferido. É mais descomplicado contar as estrelas dos céus do que contar com a participação da alma na desconstrução de sua soberba e autoconfiança. A pessoa que confia em si mesma, ela finge, faz de tudo, se esconde. E aqui foi o que aconteceu. Jacó precisou ir a nocaute, ou a knockdown primeiro. O próximo round foi marcado por este diálogo de contestação apelativa. O homem disse, deixa-me ir, pois está amanhecendo. Respondeu, porém, Jacó, não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Gênesis 32, 26. Eu não vou te deixar, enquanto não me abençoar. A luta da alma, na escuridão da noite, só perde sua intensidade quando a bênção foi fulgurante na madrugada da ressurreição. Nós estamos aqui diante de uma figura. A noite é o tempo da escuridão, é o tempo das trevas, é o tempo em que nós nos escondemos. Mas amanhã apela e fala para a ressurreição, onde somos substituídos pela obra de Cristo. E esta é a maneira de mudar um homem, é tirar o histórico dele do passado para restaurá-lo por meio da ressurreição. Sem a luz da aurora, não é possível enxergar os traumas da alma. Sem a revelação de Jesus Cristo, nós não conseguimos ver quem nós somos. As pessoas magoadas escondem tão intimamente suas feridas. Elas procuram fingir e até mostrar que não estão feridas, mas ali dentro está uma alma muito dolorida. E só a luz do Evangelho, a luz da ressurreição, a luz que brilha mais fulgurante do que o sol, pode trazer condições de nós percebermos o nosso histórico ferido e dolorido. E a profundidade dessas coisas que estão dentro de nós precisam ser diagnosticadas para ser curadas. E por isso nós precisamos dos holofotes da ressurreição de Cristo. Eu às vezes finjo ser o que eu não sou. E eu preciso de iluminação. Jacó disse, diante da tua face, eu fui curado na minha alma. Eu vi a minha alma sendo salva. A iluminação da face de Cristo, ou a face de Deus em Cristo, ela traz a nós uma condição de nos percebermos para sermos tratados. Nós precisamos da luz da vida, a luz de Cristo, a luz da madrugada da ressurreição. Ainda que ferido, o lutador não estava rendido. Jacó não se rendeu facilmente, pois havia força suficiente dentro dele para que ele continuasse pelejando. Ele lutou, resistiu muito tempo, até
ele poder ser nocauteado e poder enxergar quem ele era. Um trapaceiro, um fugitivo, um egoísta que queria dominar tudo e todos. Jacó queria a bênção, todavia a queria do seu jeito, com as suas condições. Ele queria continuar prevalecendo, ele queria continuar dominando as coisas. E mais ele precisava ser tratado por Deus. Jacó permanecia pretendendo dar as cartas no jogo. Ele queria ser abençoado do jeito dele. Há muitos que recebem o novo nascimento, embora não abrem mão do controle de sua vida. Eles querem continuar controlando a sua vida, querem continuar fazendo as coisas do seu jeito. Querem a salvação de Deus, mas também querem comandar a santificação a seu modo e com as suas regras e expectativas. Muitas pessoas não conseguem a salvação da sua alma mais rapidamente porque ficam lutando para controlar, para dirigir as suas vidas. O Senhor precisa salvar a nossa alma de se autodirigir. A nossa autodireção é problemática e nós precisamos do Senhor governando a nossa vida e nos libertando desta autossuficiência, dessa autodeterminação, desse autocontrole, onde nós somos os artistas principais. Enquanto Deus não pegou Jacó e não levou até o fim da lona, para que ele decidisse não mais querer do seu jeito. A história de Jacó daí para frente é diferente. Ele agora anda manquejando. Ele agora anda claudicando. Ele agora anda caxingando. Não é mais Jacó, é Israel, o príncipe que lutou com Deus e foi vencido. Esse prevaleceu aí, eu gosto do sentido que ele foi conquistado e foi agora colocado numa posição de poder confiar no Senhor. Você e eu lutamos com a salvação da nossa alma e queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas nós não vamos prevalecer sobre Deus. O Senhor, Ele tem como nos nocautear e chegar ao fim de nós mesmos para que nós sejamos libertos. A nossa proposta aqui é que Deus não só regenere a sua vida, mas que Ele dê condições para que você seja salvo da dominação da sua alma e você possa encontrar descanso, refrigério na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero encontrar você no nosso próximo programa, aqui no Café e Fé de Coração para Coração. Até mais.